Olá, caros alunos da nossa disciplina de Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. Trago a devolutiva ao grupo que realizou o seminário sobre heteronormatividade e heterossexismo no contexto da saúde, da turma 1, que faz parte, né, da turma 117 de graduação em medicina da nossa universidade. E essa devolutiva, desta vez, será feita em relação ao trabalho escrito. Então, e não sobre a apresentação oral, como tenho feito em relação aos demais grupos. Então, vamos conversar sobre a monografia que foi realizada. Vocês compuseram uma monografia sobre um tema fundamental para compreendermos as barreiras enfrentadas pela população LGBTQIAPN+, na atenção à saúde. E durante esse vídeo vou destacar os principais pontos que vocês abordaram no texto, refletir sobre as implicações desses conceitos na prática clínica e discutir como podemos, como futuros médicos, contribuir para um atendimento mais inclusivo e livre de preconceitos. A leitura eu vou fazer diretamente, né, na monografia e com a ajuda aqui da minha assistente eletrônica. E antes disso, eu primeiramente gostaria de parabenizar o grupo pelo empenho, né, pela dedicação na elaboração do trabalho. Em relação à forma, né, porque a gente sempre pensa que o mais importante, bom, não deixa de ser extremamente importante na avaliação de uma monografia, o conteúdo, mas a forma também é importante. Né? Por isso que existem as normas para uniformizar e para normatizar esses parâmetros, né, da boa escrita de um trabalho acadêmico. Então, em relação à forma, eu observei, eu já fiz uma leitura prévia, né, e agora eu vou fazer a leitura juntamente aqui com vocês, e eu observei que há clareza e coesão, porque o texto, de forma geral, está bem estruturado. Em alguns trechos, a clareza poderia ser aprimorada. Então, eu recomendo revisar algumas frases mais longas, né, e que se tornaram um pouco mais complexas, e tentar quebrá-las, né, em frases menores ou reorganizá-las para garantir que se possa acompanhar o raciocínio de forma mais fluida. Então, o trabalho segue uma boa lógica, né? Com introdução, desenvolvimento e a conclusão bem definidos. Então, eu vou aqui abrir, né, o arquivo do projeto, abrir aqui. Então, o trabalho está bem apresentado. Aqui, vejamos, temos a capa, né? Aqui estão os autores do trabalho: Emily, Fernanda, Isadora, Jalisson e Mariana, né? Com o título, né? Aqui tem a capa, aqui é a contracapa, o sumário, né? O sumário também bem formatado, a apresentação, depois a introdução. Né? Então, aqui, a partir da apresentação, temos a parte textual do trabalho. Então, agora eu vou colocar aqui a leitura pela Alexa para que fique mais fluido e também eu possa poupar a minha voz, né, que final de semestre acaba um pouco comprometida. 3. Apresentação.
Este trabalho é resultado das pesquisas e discussões realizadas durante a disciplina de Diversidade Étnica e Cultural em Medicina, ministrada pela professora Rilva Munhoz, no ano de 2024, pelos estudantes matriculados no curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Com o intuito de explorar a temática da heteronormatividade e heterossexismo na saúde, serão apresentados materiais teóricos acerca da temática, assim como análises para discussão crítica sobre o assunto. 4. 2. Introdução. A heteronormatividade e o heterossexismo são conceitos que estão ganhando crescente atenção no âmbito das práticas médicas e da prestação de cuidados de saúde. Estes fenômenos referem-se à suposição de que os indivíduos devem seguir com os papéis de gênero heteronormativos impostos no panorama atual, além de considerar a heterossexualidade como a norma social. No âmbito da saúde, esta visão molda negativamente as interações entre os profissionais de saúde e os pacientes LGBTQIA+, assim como precariza a eficácia e a integralidade do atendimento prestado ao paciente. A heteronormatividade pode se manifestar sob várias formas, desde o modo como os serviços de saúde são estruturados e prestados, até as atitudes e comportamentos preconceituosos e excludentes dos profissionais da saúde. Os ambientes de saúde normalmente assumem que todos os pacientes são cisgêneros e heterossexuais, o que pode produzir um espaço hostil e desconfortável para aqueles que não se encaixam nesses padrões. Por sua vez, pode resultar em discriminação, que pode se manifestar de forma direta, por meio de assédio e violência física e verbal, ou forma indireta, por comentários vexatórios, afetando o acesso dos pacientes LGBTQIA+ a cuidados apropriados nos serviços de saúde. Dessa maneira, a qualidade do atendimento recebido é precária, marginalizando a população LGBTQIA+ em relação à obtenção de uma saúde integral. Este trabalho propõe discutir como a heteronormatividade e o heterossexismo afetam a experiência dos pacientes LGBTQIA+ no sistema de saúde, investigando como essa discriminação se traduz em barreiras no acesso e na falta de qualidade do atendimento, além de discutir as implicações para a prática médica. Estudos mais recentes que documentam as dificuldades dos pacientes LGBTQIA+, bem como serão propostas estratégias para promover um atendimento mais inclusivo e equitativo. Compreender esses problemas é fundamental para promover garantias que todos os indivíduos, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, recebam os cuidados de saúde adequados. Como eu havia dito, a introdução está clara, ainda que algumas frases estejam longas e eu acho que poderiam ser reformuladas para melhorar a fluidez. Por exemplo, quando você diz aqui nessa parte, que eu não estou aqui apresentando, mas está aqui na minha tela, diz o seguinte: estes fenômenos referem-se à suposição de que os indivíduos devem seguir com os papéis de gênero heteronormativos impostos no panorama atual, além de considerar a heterossexualidade como a norma social. Então, este período ele poderia ser dividido em duas ou mais partes. Isso poderia ajudar no entendimento, ficaria mais fluido. Em termos de coesão, as ideias estão bem conectadas, especialmente entre os parágrafos, que explicam os conceitos de heteronormatividade e heterossexismo. Mas poderia se beneficiar de mais conectores lógicos entre as explicações sobre as manifestações desses fenômenos, né? E as implicações na saúde, mas aí lá posteriormente aparecem a menção a estas implicações. Em relação ainda à forma, né, o estilo e a linguagem está formal, apropriada para um trabalho acadêmico. Há alguns pontos onde a escolha de palavras pode ser simplificada, sem perder a seriedade, né, do tom.
Por exemplo, quando eu anotei aqui para ficar mais. Então, aqui quando se fala em A, que precariza a eficácia e a integralidade do atendimento prestado ao paciente. Então, poderia ser reformulada para algo mais direto, como compromete a qualidade e a integralidade do atendimento. Então, nessa frase, por exemplo, a repetição de termos como precariza e integralidade que poderiam ser substituídos por sinônimos para evitar redundâncias, né? Então, como eu disse, a conformidade com as normas. Então, não há menção explícita de citações indiretas ou de referências na introdução. Em trabalhos acadêmicos, é importante apoiar afirmações, por exemplo, como este. A heteronormatividade pode se manifestar sob várias formas, com referências a estudos ou autores que fundamentam essas afirmações ou essa afirmação. Então, seria importante colocar as referências, ou seja, quando há uma afirmação que vocês reescrevem a partir da fonte, mas aí, entre parênteses, é preciso citar a fonte, né? Autor ano ou autores ano. Em relação ao conteúdo, né? Agora, eu falei da forma, né? Estilo, coesão, também correção gramatical, a correção gramatical está apropriada, mas agora vamos fazer algumas observações de conteúdo na introdução. Então, a introdução começa com a contextualização do tema, então, oferecendo essa contextualização de forma bem adequada, né, dos conceitos de heteronormatividade e heterossexismo no campo da saúde. Mas vocês poderiam fortalecer a justificativa trazendo dados ou exemplos específicos que mostrem a relevância desse tema no nosso cenário atual. Isso ajudaria a contextualizar de forma mais concreta porque esses conceitos são importantes na prática médica. E, além disso, a introdução poderia mencionar brevemente o aumento do interesse por esses temas em decorrência de movimentos sociais e mudanças nas políticas de saúde, né? Porque a gente sabe que os avanços que ocorreram em relação ao combate ao preconceito e à estigmatização da população LGBTQIAPN+, foi, né, em grande parte, devido à luta, né, dos movimentos sociais. E esses movimentos sociais levaram a mudanças nas políticas de saúde. Então, mesmo que vocês tenham colocado depois na revisão de literatura, mas assim, na introdução isso traria, né, um ponto, né, de grande relevância, mostrando até e justificando essa importância, né, do assunto. Então, o problema de pesquisa está implícito na introdução, embora eu não tenha pedido para vocês explicitarem, mas isso é positivo. Por exemplo, quando tem a frase, este trabalho, no caso, esse trabalho propõe, né, esse trabalho se propõe a discutir como a heteronormatividade e o heterossexismo afetam a experiência dos pacientes LGBTQIAPN+, no sistema de saúde. Então, se aproxima de um problema de pesquisa. Então, se a gente estivesse em um trabalho mais formal, não só um trabalho, né, para a avaliação da participação na disciplina, mas poderia ser colocado da seguinte forma. Eu não estou considerando que isso é um ponto negativo, tá? Mas é só para complementar, né? Em um trabalho mais formal, vocês vão escrever um projeto, por exemplo, de pesquisa. Então, uma pergunta poderia ser:
como a heteronormatividade e o heterossexismo influenciam a qualidade do atendimento prestado a pacientes LGBTQIAPN+, nos serviços de saúde. Então, esse tipo de delimitação ajudaria a guiar melhor o estudo. Então, os objetivos, melhor, o objetivo, né? É mencionado de forma clara, que é discutir como a heteronormatividade e o heterossexismo afetam a experiência dos pacientes LGBTQIAPN+, no sistema de saúde. Né? Então, além de propor estratégia para um tratamento mais inclusivo. Seria interessante incluir também objetivos específicos. Né? Claro que esse não foi um aspecto assim essencial, fundamental, num trabalho que é, como eu disse, menos formal. Mas objetivos mais específicos poderiam detalhar como essa análise poderia estar sendo conduzida, né? Por meio da análise de estudos recentes e a proposta de estratégias, né, de inclusão, né, para essa população. Então, a relevância do tema também está bem explícita. A introdução afirma que, na introdução, né, se afirma que a heteronormatividade e o heterossexismo afetam negativamente o atendimento de pacientes LGBTQIAPN+, mas seria importante incluir também dados ou estudos preliminares que evidenciem essa problemática, para que deixasse mais clara a necessidade ou a relevância do estudo. Então, como eu disse, está explícita, mas só estudos preliminares, antecipando, mas de forma assim, mais sintética, o que virá depois na revisão de literatura. 5. 3. Pesquisa e fundamentação teórica. 3.1 Definição. A heteronormatividade é definida como uma imposição social para que os indivíduos se comportem de acordo com os papéis de gênero estabelecidos na sociedade, ou seja, o conjunto de comportamentos que são esperados dos gêneros binários, feminino e masculino. Nesse contexto, é perceptível que esses padrões binários de gênero são impostos desde o nascimento, para que as crianças criem uma identidade baseada em ser macho ou fêmea, de maneira que o gênero passa a ser uma construção social, que é reproduzida de maneira coletiva. De acordo com Judith Butler, 2002, a heteronormatividade atua como um poder regulador, hierárquico e excludente que naturaliza a noção binária de feminino e masculino e de sexualidade normal. Desse modo, todos aqueles corpos que não se enquadram nesses parâmetros normativos são expostos à violência, morte e à exploração, visto que apenas o corpo heteronormativo é o corpo que importa, Abrosin, Tokarski, 2017. Assim, se o que define a humanidade dos sujeitos está condicionada pelas normas de gênero, aqueles corpos que não estão incluídos dentro dessas normas de gênero não são reconhecidos como plenamente humanos. Freitas, 2013. Pessoas criando a heterossexualidade compulsória, Hit, 2010. Ademais, corrobora com a fala de os Freitas, 2013. O heterossexismo parte do pressuposto que a norma social, ou seja, o conjunto de regras informais aceitas e reproduzidas por uma comunidade, considera que todas as pessoas devem ser heterossexuais, também implicando que a heterossexualidade é superior às outras identidades de gênero e orientações sexuais. Dessa maneira, o heterossexismo está relacionado ao poder e ao dominante, e não com a orientação sexual em si. Assim, o heterossexismo passa a ser incorporado no meio social e se manifesta na cultura e no discurso na fala das pessoas, criando a heterossexualidade compulsória, Hit, 2010. Ademais, corrobora com a fala de Rita von Unt, 2021, de que o gênero é uma posição no mundo, além de ser uma Além de ser uma construção social. Né?
Então, seguindo aqui, o histórico e contexto social. Então, aqui também vou pedir a ajuda aqui da Alexa para a leitura. O primeiro, lembrando que foi aqui a definição, depois histórico e contexto social. Então, vamos aqui novamente. Algo não deu certo com a Alexa nesse momento, então eu mesma vou ler aqui. Histórico e contexto social. O movimento LGBT mundial teve como uma das mais importantes bases a rebelião de Stonewall, que aconteceu em 28 de junho de 1989 em Nova York, nos Estados Unidos. Foi uma resposta à ação arbitrária e discriminatória dos policiais locais que faziam revistas vexatórias nos bares gays de toda a cidade. Gays, lésbicas, travestis e drag queens se uniram contra a força policial, dando início a uma rebelião que durou 6 dias e lançou as bases para o movimento em prol dos direitos da população LGBT em todo o mundo. Por causa desse marco importante para o desenvolvimento LGBT, o dia 28 de junho é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Então, aqui seguindo, deixa eu tentar novamente aqui, reproduzir a leitura em voz alta. Temos o GLF, Gay Liberation Front, e o GAA, Gay Activists Alliance. Além disso, foi criado o periódico que é considerado o marco zero dos direitos dos travestis e transexuais, que é o Travestia. The Journal of the American Society for Equality in Dress. No Brasil, esses ideais começaram a se desenvolver e serem importados na década de 70, quando o país ainda se encontrava em uma ditadura civil-militar. As formas de resistência e luta no Brasil consistiam pelas publicações em jornais, os quais se destacavam o Lampião da Esquina e o Xana com Xana, que abertamente denunciaram agressões contra LGBTs. No ano de 1983, o periódico Xana com Xana foi proibido, o que causou a reunião de vários ativistas LGBTs, principalmente mulheres lésbicas, no dia 19 de agosto como forma de protesto. No fim, o periódico voltou a circular e o dia 19 de agosto é considerado o Dia do Orgulho Lésbico no estado de São Paulo. Mesmo com tantas lutas e resistência, as conquistas da população LGBT no Brasil ainda são recentes. Até 1980, o termo homossexualismo era visto como transtorno sexual pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. O casamento gay foi legalizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Além disso, somente em março de 2018 o Supremo Tribunal Federal determinou que os indivíduos transgêneros e transexuais fossem permitidos a alterar, oficialmente e em cartório, seus nomes e registros de sexo. Em vista desses ganhos, torna-se imprescindível a luta pelos direitos da população LGBTQIA+, no acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 3.3 Impactos na saúde. A heteronormatividade e o heterossexismo têm um impacto negativo sobre o acesso à saúde e a qualidade do atendimento para pessoas LGBTQIA+, Reisner, 2015, de maneira que criam barreiras e desigualdades no ingresso dessa população no sistema de saúde. Primeiramente, essas influências podem se manifestar em barreiras ao acesso.
já que as pessoas LGBTQIA+ mais frequentemente sofrem discriminação e preconceito pelos profissionais de saúde, o que pode desencorajá-las a buscar atendimento para os serviços médicos que necessitam. White Hugo, 2015. Exemplificando isso, tem-se que mais de 1 em cada 6 adultos LGBTQIA+ mais relataram evitar cuidados de saúde devido à discriminação antecipada, 18%, incluindo 22% dos adultos transgêneros, enquanto 16% dos adultos LGBTQIA+ mais relataram discriminação em encontros de saúde. Case, 2019. Além disso, espaços de saúde, tais como clínicas e hospitais, partem do pressuposto que todos os pacientes são brancos, cisgêneros e heterossexuais, criando um ambiente não seguro para aqueles indivíduos que não se reconhecem nesse padrão binário e normativo, e promovendo o não retorno desses indivíduos para os serviços de saúde. Ademais, a falta de políticas de saúde inclusivas, que promovem e respeitam a diversidade sexual e de gênero, também contribui para o dificultoso acesso aos cuidados adequados. Em relação ao impacto negativo na qualidade do atendimento, a ausência de capacitação adequada para os profissionais de saúde é uma parte importante do problema. Valen, 2020. A maioria dos profissionais não é capacitada para atender às necessidades específicas de saúde da população LGBTQIA+, o que pode resultar em diagnósticos errados, em tratamentos inadequados e até na recusa de atendimento. Abise, 2012. Além disso, as suposições heteronormativas, isto é, a suposição de que todos os pacientes são cisgêneros ou heterossexuais, podem levar a perguntas 8. Preconceituosas ou recomendações inadequadas que desconsideram as reais necessidades do paciente. Essa questão é nociva, principalmente em situações de saúde particularmente frequentes entre a população LGBTQIA+, como infecções sexualmente transmissíveis, que ainda são estigmatizadas pelos profissionais de saúde. 3.4 Saúde LGBTQIA+. A comunidade LGBT enfrenta diversos desafios para o acesso à saúde que refletem tanto em questões estruturais quanto em individuais. Nesse sentido, segundo o artigo Desafios da Saúde da População LGBTQI+ no Brasil, uma análise do cenário por triangulação de métodos, Mescouce, 2022, os principais obstáculos enfrentados pela população LGBTQIA+ são o estigma e a discriminação por parte dos profissionais da saúde, que frequentemente contribuem para um ambiente hostil e insensível. Além disso, como já citado, a falta de capacitação específica dos profissionais em relação às necessidades da população LGBT acentua as dificuldades no atendimento. Assim, ao analisar o sistema público de saúde, como o SUS, verificam-se limitações quanto aos sistemas de informação defasados e uma escassez de serviços especializados para essas comunidades, além do subfinanciamento e da desigualdade regional expressas no sistema de saúde brasileiro que pioram ainda mais a situação, tornando o acesso a um serviço de saúde de qualidade ainda mais precário. Ademais, dentro da própria comunidade LGBT, existem problemáticas específicas que merecem destaque. Primeiramente, temos o exemplo das mulheres lésbicas e bissexuais que frequentemente enfrentam a falta de exames preventivos de infecções sexualmente transmissíveis, o que pode levar a diagnósticos tardios de condições de saúde graves. As pessoas intersexo, ao invés de receberem um atendimento que respeite e apoie sua condição única, precisam, muitas vezes, enfrentar uma ênfase inadequada em intervenções cirúrgicas e medicamentosas para cumprir com o padrão heteronormativo binário macho ou fêmea. Por fim, homens homossexuais também são destaque nas dificuldades de acesso à saúde, além de ser um grupo que possui risco elevado de infecções, como o HIV, devido à falta de ações preventivas e campanhas de conscientização específicas, que 9. Deveriam ser disseminadas pelo Ministério da Saúde e suas representações governamentais.
Outro sim, a pandemia da Covid-19 foi uma problemática que exacerbou ainda mais as desigualdades já existentes para a comunidade LGBT. O impacto foi profundo, afetando não apenas a saúde física, mas também a saúde mental dos indivíduos, uma vez que as desigualdades econômicas aumentaram a vulnerabilidade da comunidade, tornando o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva ainda mais limitado. Além de ter se notado um aumento na violência doméstica contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Por fim, percebe-se que a saúde mental da comunidade LGBT é fortemente influenciada pela heteronormatividade prevalente na sociedade, sendo outra problemática da qualidade do acesso à saúde dessa comunidade. Diante desse contexto, a internalização da homofobia e a dificuldade de autoaceitação são fatores críticos que afetam a saúde mental e estão frequentemente relacionados com a geração de transtornos psicológicos como ansiedade e depressão, sobretudo em jovens LGBT. Além disso, a pressão social heteronormativa pode levar a uma série de problemas psicológicos graves, incluindo tentativas de suicídio, refletindo a necessidade urgente de uma abordagem mais inclusiva e compreensiva para o cuidado e apoio da saúde mental da população LGBT. 3.5 Formação e sensibilização dos profissionais de saúde. A heteronormatividade e o heterossexismo são termos que fazem referência a normas e atitudes que colocam a heterossexualidade como padrão e natural, identificando-a como único padrão aceitável, enquanto desconsideram ou marginalizam outras orientações sexuais e identidades de gênero, gerando ódio contra pessoas LGBTs. Tais conceitos acabam sendo replicados por profissionais de saúde durante o atendimento de pessoas LGBTs, afetando o acesso à saúde dessa comunidade. Aran, 2006. Ademais, os profissionais de saúde podem promover pressuposições, ao longo da consulta, sobre a sexualidade dos pacientes, cenário que é impulsionado pela 10. Cultura da heteronormatividade, que implica na formação de profissionais que não procuram educação acerca da diversidade sexual e de gênero ou que não as respeitam. Tal cenário pode acarretar em um atendimento inadequado ou insensível, já que a sexualidade faz parte das características dos indivíduos e deve ser considerada no tratamento em saúde, por exemplo, ao ensinar formas de prevenção contra a ISTS de forma individualizada para mulheres lésbicas e mulheres heterossexuais. Aran, 2009. Além disso, pessoas LGBTs podem desenvolver experiências traumáticas acerca do atendimento médico pela falta de sensibilização dos profissionais, que acabam criando um ambiente de desconforto e discriminação. Isso gera uma menor procura de pacientes LGBT+ aos serviços de saúde e uma consequente vulnerabilidade quanto à saúde desses indivíduos ao evitarem buscar cuidados de saúde por medo de julgamento ou desrespeito. Aran, 2009. Além disso, existem as dificuldades enfrentadas por pessoas LGBT de forma social, as quais influenciam no seu tratamento em saúde, como demonstrado em estatísticas do quanto mulheres não heterossexuais, por muito tempo, não se mostraram confortáveis em revelar suas sexualidades por medo de sofrer possíveis sanções sociais e preconceitos. Barbosa, 2006. 2006. O conhecimento sobre as particularidades relacionadas à saúde de indivíduos LGBT+, como questões específicas sobre prevenção de doenças, cuidados hormonais ou saúde sexual, se mostra tão essencial que a falta desse conhecimento tem a capacidade de gerar tratamentos ineficazes e um cuidado que pode até tornar-se prejudicial à saúde desses pacientes. Aran, 2009. Apesar do contexto explicitado, é possível trazer a formação e sensibilização mais inclusiva como solução para a problemática da educação dos profissionais da saúde. Ao longo da formação desses profissionais, é necessário incluir tópicos que retratem a diversidade sexual e de gênero, que abordem as especificidades das necessidades de saúde de pacientes LGBT+, e que promovam a compreensão e o respeito pelas diferenças.
É necessário sensibilizar os profissionais para reconhecer e combater seus próprios preconceitos, já que esses podem interferir no 11. Atendimento e no cuidado às pessoas, permitindo uma abordagem mais empática e adaptada às necessidades de cada paciente. Aran, 2006. Torna-se essencial criar políticas e práticas que gerem um ambiente de saúde inclusivo e respeitoso para os pacientes, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, gerando, assim, um ambiente de equidade entre todos. Com a educação acerca do tema, profissionais capacitados estarão mais aptos a oferecer cuidados mais sensíveis e apropriados, abordando questões de saúde de forma mais eficaz e melhorando a experiência do paciente, e, por fim, auxiliando na superação da heteronormatividade e no heterossexismo. Aran, 2009. 3.6 Políticas públicas e direitos humanos. Humanos. As estratégias para a promoção do acesso à saúde da população LGBTQIA+, mais têm como objetivo afastar a discriminação e o preconceito presente na rede, além de definir e fortalecer medidas que permitam o acesso pleno dessa população ao Sistema Único de Saúde. Vale ressaltar que essas ações devem ser um compromisso ético-político para todas as instâncias do Sistema Único de Saúde, desde seus gestores, conselheiros e técnicos até os trabalhadores de saúde, Gov. 2023. Porém, devemos destacar que nos últimos tempos essas políticas vêm sofrendo um forte enfraquecimento e desmerecimento por parte de representantes do governo que tentam realizar um verdadeiro retrocesso em questões de garantia de direitos e de inclusão. O Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, LBGT, que foi instituída através da Portaria número 2836, de 1º de dezembro de 2011, e pactuada pela CIT, Comissão Intergestores Tripartite, tem o objetivo de assegurar os direitos dessa população no SUS, sendo um marco histórico de reconhecimento de demandas e servindo como um indicador e legitimador dessas necessidades, em conformidade com os postulados de equidade previstos na Carta Magna e na Carta dos Usuários do SUS, Gov. 2023. 2023. 12. A política vem para reafirmar o compromisso do SUS em assegurar a igualdade em saúde. Para isso, ela engloba ações voltadas para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, além de incentivar a produção de conhecimentos e o fortalecimento da representação do segmento nas instâncias de participação popular, Gov. 2023. O acesso aos serviços de saúde se inicia pela atenção primária à saúde, que é a principal porta de entrada do paciente no SUS, onde o cidadão se dirige à unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para apresentar suas demandas. No entanto, é essencial reconhecer que os usuários da comunidade LGBTQIA+ enfrentam barreiras desde esse primeiro momento, pois seus direitos e identidades são frequentemente questionados pelos próprios profissionais de saúde. Um exemplo desse contexto é a recusa em reconhecer o nome social de pacientes transexuais, mesmo sendo um direito garantido na Constituição pelo Decreto número 8.727, de 28 de abril de 2016. Além de casos de transfobia, onde profissionais insistem em se referir aos pacientes transexuais com pronomes de acordo com o sexo biológico, podendo até mesmo negar o atendimento. Então, agora, lemos juntos, não é, a fundamentação teórica e observei que há clareza e coesão também nos conceitos abordados e as definições que são apresentadas são adequadas, são consistentes. Algumas passagens, eu acho que, especialmente quando há várias ideias em um mesmo parágrafo, poderiam ser mais curtas para melhorar a fluidez, né? Isso permite que o leitor absorva as informações de uma forma mais gradual. A coesão também
é razoável, mas em alguns tópicos, como o histórico do movimento LGBT, as informações parecem mais descritivas, né, e não totalmente conectadas com o foco principal do impacto na saúde. A ligação também entre as subseções poderia ser mais explícita, para mostrar como cada uma delas contribui na discussão geral da monografia. A estrutura e a organização. Isso tudo, assim, ainda na fundamentação teórica, né? Então, na estrutura e na organização, é uma organização tradicional, segue uma sequência lógica, ou seja, da definição, do histórico, impacto e formação de profissionais. Isso é muito positivo, facilita a compreensão do leitor. Alguns subtópicos, como, por exemplo, a seção histórico e contexto social, estão um pouco longos, assim, e detalhados demais. Poderia ser sintetizado em, digamos, menos de um parágrafo, né? Então, isso eu estou falando em relação à sua relevância para o tema principal, né? Que poderia, nessa questão do histórico, que é extremamente importante, claro, tem que mencionar, mas poderia ser mais conciso. A transição entre algumas subseções também poderia ser mais fluida. Por exemplo, ao final deixa eu ver se é essa mesma, da seção, notei aqui, 3.2, haveria uma conexão mais direta com os impactos na saúde, né, para reforçar a relação entre o contexto histórico e o tema central da monografia. Em relação à linguagem, a linguagem é adequada para uma monografia acadêmica, é formal, poderia ser mais simplificada em alguns pontos, né, sem perder a profundidade acadêmica. O uso de termos técnicos está adequado, mas há algumas repetições que poderiam ser evitadas, como já mencionei até na introdução. Aí, já na fundamentação teórica, já há citação de fontes, né? Autorando, autorizando, então isso é o que eu achei que faltou na introdução, mas aqui já na fundamentação teórica já está presente, né? Então, essa questão já foi corrigida, né? Então, a definição também, em relação à definição dos aspectos mais importantes. A definição de heteronormatividade está bem clara, está bem fundamentada teoricamente, né, com uma boa referência que é a da Judith Butler, que é uma autoridade nesse tema. Mas a citação de Butler, que é de 2002, poderia ser mais detalhada, né, explicando um pouco mais o conceito de corpos que importam, né, que é um conceito central na teoria dela. E a discussão sobre heterossexismo está igualmente bem definida, não é? Embora a introdução do conceito de heterossexualidade compulsória pudesse ser um pouco mais desenvolvida, uma vez que é uma ideia importante no contexto da saúde. E a referência a HIT 2010, deixa eu ver se é esse mesmo, HIT 2010 é válida, mas poderia incluir uma explicação adicional sobre como a heterossexualidade compulsória afeta diretamente as práticas de saúde. Eu também observei que as citações da fonte Gov 2023. Então, no caso, a citação deveria ser Brasil, né, que é o governo federal do Brasil, 2023. E eu achei que um autor foi citado seguidamente, né? Poderia ser feita assim com a introdução de ideias semelhantes, mas de outros autores, que foi Aran 2009. Achei que ficou um pouco repetido.
eu vou voltar só um aspecto aqui, que foi a questão do histórico, né, dos movimentos sociais, e que eu tinha dito, poderia ser mais conciso, né? Que é o ponto 3.2, né? Eu preciso salientar que essa seção 3.2 ela oferece um bom panorama histórico, mas o que eu quis dizer é que é um pouco extensa em relação ao contexto de saúde, porque a rebelião de Stonewall e outros movimentos históricos são importantes para entender o contexto mais amplo, mas o foco principal da monografia são os impactos na saúde, é a discriminação e a estigmatização que existe no contexto da saúde. E essa parte poderia, do histórico, eu quis dizer isso, que poderia ser mais enxuta. E, além disso, a sessão poderia incluir uma análise mais direta sobre como esses movimentos influenciaram diretamente as práticas de saúde e as políticas públicas, como eu já mencionei antes na introdução, ou melhor, na análise da introdução. Então, essas políticas relacionadas à saúde da população LGBTQIAPN+, né, poderiam ter sido um pouco mais desenvolvidas. Isso faria, então, a conexão entre a história social e o tema central, né, o tema principal, de forma mais clara. Em relação aos impactos na saúde, que é o 3.3, tá? É relevante, é bem estruturada essa sessão, com dados que ilustram claramente as dificuldades enfrentadas pela população LGBTQIAPN+, na questão do acesso à saúde. E a inclusão de dados empíricos, com os números de discriminação que foram relatados por CASA em 2019, enriquece bastante a argumentação e demonstra também a seriedade do problema. Mas seria útil também explorar mais como essas barreiras impactam diferentes subgrupos da comunidade LGBTQIAPN+. Como a gente já discutiu em sala, é uma comunidade que, dentro dessa própria população, existe uma grande diversidade. Então, por exemplo, lésbicas, gays, pessoas trans, intersexo, pansexual, queer, né? Então, poderia haver um pouquinho mais. É claro que esteve presente a menção. Né? Quais são os problemas, por exemplo, de prevenção de determinados agravos à saúde que não são feitos, né, em mulheres lésbicas. Ou então, que quando um paciente da comunidade LGBT chega ao serviço de saúde, busca-se levar o raciocínio clínico, né, por parte dos próprios profissionais da saúde para a possibilidade de IST. Então, isso ficou bem claro e ficou bastante bem inserido, não é, aqui nesse tópico. Né? Mas, assim, importante seria também falar de algumas particularidades, né? Tanto de, por exemplo, de lésbicas, a questão da prevenção do câncer de mama e de útero, né? Que são negligenciadas. Em relação aos gays também, eu já mencionei, né? Que também foi colocado, pessoas trans e pessoas intersexo, né? Então, também a menção às travestis, né? Eu achei que não houve uma menção mais circunstanciada às travestis, e isso poderia ser aprimorado. Um aspecto muito importante, que foi a seção 3.5, que foi a sensibilização e a formação dos profissionais de saúde. Então, essa sessão levanta pontos importantes sobre a falta de capacitação dos profissionais de saúde, o que é uma contribuição relevante para a discussão. Mas seria interessante incluir alguns exemplos práticos. Eu estou sempre lembrando a vocês nas nossas discussões que é importante você exemplificar, não é, com casos, situações problema,
de como essa falta de sensibilização se manifesta na prática médica e não apenas de forma teórica. Então, poderia também haver uma discussão mais aprofundada sobre as possíveis soluções para essa lacuna de formação. Por exemplo, trazendo exemplos de currículos de faculdades de medicina ou programas de saúde pública que já incluam a temática da diversidade, né, da diversidade nesse sentido, né, do gênero, né, da orientação sexual. E em relação às políticas públicas e direitos humanos, que foi a 3.6, é bastante pertinente, poderia ser um pouco mais detalhada, né, em termos de políticas públicas de saúde específicas, né, que foram implementadas para combater a heteronormatividade no contexto da saúde, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Mas eu quero salientar aqui a importância que foi também porque foram várias campanhas, as campanhas em relação ao preconceito e à discriminação, em relação à transfobia, à homofobia, ao heterossexismo e à heteronormatividade no SUS. Então, houve uma grande campanha, acho que 10 anos atrás. Essa campanha ela colocou de forma bastante clara, né, e veemente a importância, né, de se combater o preconceito e a discriminação em relação à população LGBT. Outro aspecto assim importante é que a menção, né, do enfraquecimento das políticas recentes é uma crítica importante e bem válida. Agora, faltam dados concretos, por exemplo, exemplos de como esse retrocesso impactou a saúde da população LGBTQIAPN+. Né? Nos últimos anos, que eu digo, é claro que são nos anos, provavelmente nos anos do governo anterior, né? Do governo Bolsonaro, que aí, como há um conservadorismo, né, muito forte e um combate, né, às causas progressistas, então, provavelmente, isso, eu acho que houve essa referência no sentido desse governo, do governo anterior, mas poderia haver dados concretos, né, exemplos, né, de como esse retrocesso impactou. Isso daria mais consistência ao argumento. Veja que estou aqui a digamos, deduzir que foi isso que vocês quiseram dizer. Então, sugestões de melhoria aqui na fundamentação teórica seria de concisão, né? Eu já falei da seção sobre o histórico LGBT, que ficou muito extensa em comparação com outras partes da fundamentação teórica. Então, reduzir essa parte e focar mais nos aspectos relacionados à saúde e dar um equilíbrio mais à seção. As referências e as citações também são pontos positivos, né? Como as referências aos autores clássicos, como Butler e Hitch, são boas, mas a gente poderia também ter um enriquecimento teórico com mais autores contemporâneos, né? Mais autores contemporâneos, que eu estou falando em relação à própria literatura médica, né? Nesse sentido da literatura médica e também a literatura em termos de saúde pública. E também do próprio feminismo e da teoria crítica, né? Teoria crítica, por exemplo, não consigo lembrar agora, eu até fiz uma anotação para lembrar, mas daqui a pouco vou tentar lembrar que ele é um médico ativista que escreve muito sobre essa questão na saúde, principalmente voltada para a AIDS, e eu acho que esse autor seria muito importante de ser incluído, né, nessa questão. Então,
Então, a fundamentação teórica está bem desenvolvida, com definições claras, uma organização lógica. Algumas partes poderiam ser mais concisas e uma conexão mais clara entre as seções também fortaleceria o texto. E também seria interessante incluir mais exemplos práticos, mais dados recentes, para dar uma maior profundidade à discussão. Tá? Eu falei sobre os retrocessos, não foi? Falei já sobre os retrocessos nas políticas para a saúde LGBT e salientei que não ficou claro, né, com exemplos, né? Sim, exatamente. Bem, então, agora vamos ver o restante da monografia. E aí, a próxima sessão da monografia é a análise crítica. Então, eu vou aqui pedir a ajuda à minha assistente para a leitura da análise crítica. Então, vejamos aqui. Pronto. 13. 4. Análise crítica. A heteronormatividade, como norma social para cumprir com os papéis binários de gênero, e o heterossexismo, que considera a superioridade da heterossexualidade, caracterizam-se como mecanismos para discriminação, isolamento e exploração da comunidade LGBTQIA+. Nesse contexto, uma das consequências desse cenário de subjugação é um acesso deficiente e inadequado dessa população aos serviços de saúde do país, impactando no processo saúde-doença e na sobrevida desses indivíduos. Conforme supracitado, a heteronormatividade e o heterossexismo têm impacto negativo crescente e exponencial no acesso à saúde, bem como na qualidade do atendimento a pessoas LGBTQIA+, o que culmina em barreiras e desigualdades, inclusive no sistema de saúde. Esses elementos se expressam, principalmente, como barreiras ao acesso, uma vez que as pessoas LGBTQIA+, mais frequentemente enfrentam discriminação e viés dos profissionais de saúde, o que pode desmotivá-las a procurar atendimento aos serviços de saúde que necessitam. Além disso, muitos espaços de saúde assumem precipitadamente que todos os pacientes são cisgêneros ou heterossexuais, o que acaba por criar um ambiente hostil e inseguro para as pessoas que não se encaixam nesses estereótipos. Ademais, as políticas inclusivas que promovem e respeitam a diversidade sexual e de gênero são escassas, o que torna difícil o acesso a um atendimento apropriado. Em relação à qualidade do atendimento, a falta de formação apropriada dos profissionais de saúde é uma parte central do problema. Muitos profissionais não são treinados para atender às necessidades específicas de saúde das pessoas LGBTQIA+, o que pode resultar em diagnósticos errôneos, atendimentos inadequados e até mesmo em recusa do atendimento. Além disso, as suposições heteronormativas podem resultar em perguntas e recomendações inadequadas que desconsideram as verdadeiras demandas do paciente, focando somente na sua identidade de gênero ou orientação sexual. 14. Essas influências ilustram a necessidade de implementar políticas de saúde mais inclusivas e de treinamento adequado para os profissionais de saúde, sobretudo, com reformas nos currículos das faculdades de medicina para preparar futuros médicos, a fim de que se sintam mais confortáveis neste cuidado e ofereçam cuidados mais adequados. Valen, 2020. Além disso, é importante a realização de mais pesquisas sobre as melhores práticas em cuidados relacionados aos pacientes LGBTs, a fim de garantir acesso equitativo e qualidade de atendimento que respeite as necessidades específicas dessa população. Warner, 2021. A comunidade LGBT enfrenta uma série de desafios para acessar cuidados de saúde adequados, refletindo limitações sistêmicas e problemas específicos. Diante disso, deve ocorrer a implementação de sistemas de informação que incluam dados sobre orientação sexual e identidade de gênero, garantindo que a coleta de dados seja ética e segura para proteger a privacidade dos pacientes, tendo o objetivo de promover um cuidado mais integral para esses indivíduos.
Outro assim, deve ocorrer maiores investimentos na formação de profissionais da saúde, para que eles sejam conscientizados sobre as necessidades específicas da comunidade, além da criação de centros de referência especializados no atendimento dessa população. Ademais, entraves quanto aos recursos financeiros destinados à saúde são, infelizmente, comuns no Brasil, sobretudo relativos à distribuição do dinheiro. Portanto, a promoção de uma redistribuição equitativa de recursos e de políticas públicas que minimizem as desigualdades regionais de acesso à saúde são essenciais para garantir uma saúde de qualidade a essa comunidade tão marginalizada. É perceptível que cada grupo dentro da comunidade comunidade LGBT sofre com problemáticas específicas de comprometimento à saúde que demonstram o quão dificultoso o acesso à saúde de qualidade dessa comunidade é. Nesse sentido, temos o exemplo das mulheres lésbicas e bissexuais, que possuem, principalmente, entraves relativos ao preconceito e falta de conhecimento dos profissionais, no qual 15. Há uma percepção errônea de que essas mulheres possuem menor risco para cânceres ginecológicos. Rodrigues, 2021, por não se relacionarem com homens. Assim, é essencial que essa visão seja desestigmatizada através do desenvolvimento de campanhas de conscientização que garantam a inclusão dessas mulheres nos programas de rastreamento preventivo. Outro grupo que enfrenta problemas na área da saúde por conta de preconceitos são as pessoas intersexo, Tílio, 2021, na qual deve-se ter a adoção de uma abordagem médica baseada em consentimento informado e respeito da autonomia dessas pessoas, além da adoção de políticas alternativas menos invasivas e que garantam o apoio psicológico e social ao grupo. Outro sim, apesar de ser o grupo mais representado na comunidade LGBT, os homens gays ainda possuem, como uma de suas principais problemáticas na área da saúde, um alto número de casos de HIV devido à falta de ações preventivas eficazes e acesso limitado a serviços especializados, ECNAUT, 2020. Assim, faz-se necessário a implementação de estratégias de prevenção, como a profilaxia pré-exposição, PrEP, o aumento da educação sobre saúde sexual nas escolas e na mídia, um melhor acesso a testes e tratamento do HIV, além da promoção de um maior número de campanhas de prevenção específicas para homens homossexuais, a fim de diminuir a persistente e crescente problemática desse grupo e mitigar a invisibilidade dessa comunidade. A comunidade trans, que engloba tanto as mulheres trans quanto os homens trans, enfrentam problemas quanto ao atendimento ginecológico devido à falta de conhecimento e sensibilidade dos profissionais de saúde. Logo, é essencial a promoção de formação específica para profissionais de saúde sobre as necessidades ginecológicas das mulheres e homens transoperados, a fim de garantir um atendimento respeitoso e competente. Por fim, a saúde mental da comunidade LGBT foi ainda mais comprometida pela pandemia da Covid-19, MC Govan, 2021, o que gerou um aumento significativo de problemas de saúde mental, exacerbando o estigma e a discriminação enfrentados pela comunidade LGBT. Esse panorama gerou diversas 16 problemáticas, como o acesso ainda mais dificultoso à saúde, o aumento de casos de violência doméstica contra pessoas LGBT, além de uma maior pressão para o encaixe dos indivíduos nos padrões heteronormativos, causando um aumento de casos de ansiedade, depressão e tentativas de suicídio desses indivíduos. Dessa forma, devem-se implantar estratégias com o intuito de mitigar os impactos da pandemia nas populações vulneráveis. Isso poderá ser feito com o acesso mais ampliado a cuidados de saúde, apoio psicológico e assistência social específicos para a comunidade LGBT, a partir da implementação de redes de apoio a demandas psicológicas, como programas de prevenção de suicídio e de autoaceitação, para o desenvolvimento da autoestima e da saúde mental das pessoas LGBTQIA+. Então, a análise crítica foi bem fundamentada,
profunda. Vocês fizeram um bom trabalho ao identificar os problemas sistêmicos que afetam a saúde da população LGBTQIAPN+. E a heteronormatividade e o heterossexismo estão bem definidos, estão bem contextualizados como barreiras ao acesso à saúde e à qualidade do atendimento. Também essa menção que vocês fizeram às barreiras que surgem do viés dos profissionais de saúde e a falta de políticas inclusivas é uma abordagem consistente e sólida. A inclusão também de dados empíricos e estudos de referência, como vocês mencionaram, contribui para fundamentar a argumentação e, embora algumas referências pudessem ser mais detalhadas em suas implicações práticas, e mais estudos poderiam ser mencionados, né, para ampliar a robustez da análise. A discussão de grupos específicos que eu tinha pontuado antes, que não estava na revisão de literatura, ou seja, na fundamentação teórica, aparece aqui na análise crítica, a discussão de grupos específicos, né? Então, aborda diferentes grupos dentro da comunidade LGBTQIAPN+, né? Como lésbicas, bissexuais, intersexos, homens gays e pessoas trans. E os desafios também específicos enfrentados por cada um deles no acesso à saúde. Isso é um ponto forte da análise, porque demonstra a diversidade de experiências dentro da comunidade. No entanto, essa sessão poderia ser mais equilibrada, porque, por exemplo, a discussão sobre as mulheres lésbicas e bissexuais e a percepção errônea de que estão em menor risco de câncer ginecológico é interessante, mas poderia ser mais explorada com exemplos práticos, né? A discussão sobre os gays e o HIV é relevante, mas também vocês falaram, né, da profilaxia, mas poderiam ter sido apresentados detalhes sobre as medidas de prevenção e tratamento que podem ser implementadas de maneira mais eficaz, além das campanhas de conscientização que foram mencionadas. E no caso da pessoa trans, a questão do atendimento ginecológico e a necessidade de formação específica dos profissionais de saúde foi bem abordada, mas ainda eu falo de exemplos, né? Seria bom que surgissem exemplos aí no texto, de boas práticas em saúde trans, que já foram implementadas com sucesso, né, em alguns centros. As propostas de soluções, né, que vocês colocaram, como inclusão de dados sobre orientação sexual e identidade de gênero nos sistemas de saúde, e a formação de profissionais de saúde mais sensíveis às necessidades da população LGBTQIAPN+, são propostas relevantes e viáveis, e assim, sempre é preciso apontar soluções, né? Então, vocês colocaram isso de uma forma bem clara. Também uma outra questão importante foi a menção à necessidade de redistribuição equitativa de recursos e a implementação de políticas públicas para diminuir desigualdades regionais. Isso aí é válido, mas no sentido de fundamentar essa argumentação. Poderiam ser feitos alguns, né, exemplos de políticas especificamente para os problemas da comunidade. E, claro, foi muito bem colocada a inclusão dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre a saúde mental da população LGBTQIAPN+. Foi bem fundamentada, poderia ser expandida, como eu digo sempre, com situações problema, com mais exemplos de como o acesso à saúde mental foi impactado especificamente nesse sentido, né? Então,
E a menção também ao aumento da violência doméstica e aos transtornos de saúde mental é crucial, mas faltam sugestões práticas de como essas questões poderiam ser abordadas. E deixa eu ver mais o que foi. As soluções de melhoria, não é? Eu digo melhoria no texto da análise crítica, seria o equilíbrio das discussões. Abordar os diferentes grupos da comunidade, vocês já incluíram agora, né, na análise crítica. Mas as soluções de prevenção ficariam melhor apresentadas se fosse colocado em termos de soluções e de campanhas, né, de prevenção. E, bom, essas foram as questões mais importantes que vocês colocaram. E então a análise crítica fez, né, que vocês fizeram, foi um bom trabalho ao destacar as principais barreiras enfrentadas pela população no acesso à saúde e à qualidade do atendimento. E a discussão sobre os diferentes grupos dentro da comunidade e suas necessidades específicas é um ponto forte, mas poderia ser mais equilibrada e detalhada em algumas partes. Então, eu concluo que foi um trabalho interessante, realmente um trabalho bem feito, né, bem escrito e bem pesquisado. Então, vocês estão no terceiro período. Eu acredito que, assim, numa fase já incipiente, né, do curso de graduação, vocês escrevem muito bem, o texto está gramaticalmente correto e está bem escrito. O que eu apontei foi no sentido de aprimorar alguns aspectos, né? E até publicar, né? Publicar como ensaio crítico, reflexivo, que eu sugiro que seja publicado depois de uma revisão, né, mais completa. Então, faltam as considerações finais, isso mesmo, faltam, do trabalho, considerações finais da monografia. 17. 5 considerações finais. A heteronormatividade e o heterossexismo formam um obstáculo para a equidade no acesso à saúde e à qualidade desse atendimento da população LGBTQIA+. Esses aparatos de discriminação contribuem para a confecção de barreiras que afetam a disposição dessa população em procurar atendimento, além da efetividade do atendimento recebido, que muitas vezes ainda contém preconceitos por parte dos profissionais da saúde, que podem ir da discriminação explícita até a exclusão implícita. Ademais, a ausência de preparo na formação e a falta de capacitação dos profissionais de saúde para atender a saúde da população LGBTQIA+, representam um fator que contribui para erros de diagnósticos e tratamento inadequado. Além disso, a falta de políticas inclusivas e a predominância da heteronormatividade e do heterossexismo são responsáveis por ambientes de saúde hostis, que repelem a procura dos pacientes LGBTs pelo atendimento necessário, aumentando as desigualdades já existentes. Como forma de enfrentar esses problemas, é necessário que o Ministério da Saúde tome medidas proativas e de urgência, a fim de propor uma abordagem mais inclusiva e equitativa dessa população nos serviços de saúde. Tal ação deve ter como base a construção de políticas que respeitem e reconheçam a diversidade sexual e de gênero, a capacidade contínua dos profissionais de saúde sobre questões LGBTQIA+, e a criação de ambientes que acolham todas as identidades e orientações sexuais. Finalmente, a coleta de dados específicos e pesquisas adicionais sobre essa população são indispensáveis para identificar e lidar com as desigualdades. Isso permitirá o desenvolvimento de uma epidemiologia dessa comunidade que será útil para o desenvolvimento de estratégias mais efetivas,
com o intuito de melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados baseados nas necessidades mais frequentes da população LGBT. Em suma, a superação da heteronormatividade e do heterossexismo no campo da saúde é crucial para garantir que todo e qualquer cidadão, independente de sua orientação sexual ou de gênero, tenha acesso ao sistema de saúde como um 18. Todo. A promoção da saúde deve ser mais inclusiva e equitativa, beneficiando a população LGBT mais a partir de uma abordagem mais justa e humana na prestação de cuidados médicos. Aqui estão as referências, né, que foram apresentadas. Foram apresentadas no formato ABNT, só lembrando que as referências elas não ficam justificadas no sentido aqui de formatação. Elas devem ficar à esquerda, né? Sem alinhamento à direita. Então, sempre lembrar disso. Muito bem. Então, parabéns pelo trabalho. Acredito que vocês aprenderam, né, com essa pesquisa que fizeram. Foi um trabalho bem fundamentado, bem escrito e trouxe muitos aspectos que fariam, teriam uma influência positiva, né, para os colegas que tivessem a oportunidade de ler. Então, a parte escrita eu achei que ficou mais rica ainda do que a parte oral, que foi apresentada oralmente. Então, parabéns, foi um excelente trabalho, e vocês fizeram, assim, de uma forma que a gente observa, aparentemente, com o intuito de aprender, né? É possível que tenha havido alguma ajuda, não é, de mecanismos de inteligência artificial, pode acontecer, e isso está na prática hoje, né, da maioria dos estudos, e não há nada que possa, digamos assim, normatizar neste momento, né, esse aspecto, né? Mas mesmo assim a gente percebe que a maior parte do conteúdo que vocês escreveram, inclusive análise crítica, foi uma análise crítica que foram do próprio punho de vocês, né? Pelo que eu conheci na turma e do grupo especificamente, durante esse semestre. Então, muito bem, a sua nota, né, foi, no trabalho escrito foi a máxima. Eu ainda vou analisar a parte da apresentação oral, que eu não fiz ainda, a contar a digamos assim, a pontuação, digamos assim, atribuir a nota ainda, mas farei em breve. Então, até lá.